Antes de entrar no que eu separei para falar, a gente estava vendo aqui na peça, né, falando muito sobre a gente tomar a forma do mundo, né, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Hoje eu estava num evento da minha empresa, uma ação social ali na Gamboa, e eu fiquei surpresa porque assim, eu fui não como trabalhadora, né, muitos funcionários se colocaram para ajudar como voluntários, mas eu fui com o meu esposo só como espectadores, para ver como é que ia ser. E, para nossa surpresa, era uma ação social cristã, né? Inclusive, um funcionário lá da empresa pegou o microfone, ministrou para as crianças, assim, foi bem surpreendente. Mas, de tudo que foi falado ali, Deus ele se agrada que a gente julgue e retém o que é bom, né? A gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente ouve. E um detalhe que foi falado ali ficou no meu coração até agora há pouco. Eu fiquei pensando, Senhor, era isso, não era isso? Uma mulher de Deus, mas ela falou assim, quando eu comecei essa ação social com essas crianças de rua, eu ficava muito chocada de ver elas brigando. Elas caíam no tapa, elas se xingavam, e aquilo me deixava bem nervosa. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas essa é a forma que elas encontram de sobreviver na favela. Se elas forem doces e meigas, que a maioria são meninas, né? Elas não vão sobreviver ao mundo que elas estão inseridas. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, Senhor, será que eu estou radical demais? Mas, na verdade, a gente não pode pensar dessa forma, né? Que a pessoa, inclusive, falou para elas, se elas forem crianças amáveis, elas vão sofrer por isso. Mas a gente precisa pagar o preço, né? A gente precisa ser santo, fazer o que é correto, né, ser mulheres e homens virtuosos e honrados, porque é isso que o Senhor quer de nós. Jesus ele não se adaptou ao mundo para não pagar o preço, e é isso que a gente tem que fazer. Então, como cristãos, muitas das vezes, a gente vai pagar esse preço. Pelo nosso caráter, pela nossa honra, a gente vai ser criticado, mas a gente precisa ter certeza da nossa fé em Deus e de onde a gente quer chegar. E hoje eu separei algumas coisas porque a gente conhece muito a passagem até que foi falada aqui, né, na peça, Sede Santos, como eu sou santo. E eu percebi que, estudando sobre santidade, que a gente confunde muito santidade com honra, com virtude. E são coisas diferentes, né? E eu coloquei aqui algumas coisas, né, para eu não esquecer, eu listei. Coisas que a gente pensa, quando a gente pensa em santidade. A gente começa a olhar a nossa autoimagem e a pensar, o que eu faço que me deixa menos santo ou que me deixa mais santo? E a gente, às vezes, associa isso com atitudes, como eu falei, com a nossa virtude, né, que são atitudes que a gente tenha de honra, e a gente confunde. A gente pensa assim, bom, eu não colo na escola, não colo na faculdade, nunca menti minha idade no Facebook, eu não imprimo coisas pessoais na impressora do trabalho, para os jovens eu sou virgem, estou me guardando para o casamento, eu sou um ótimo filho, sou obediente, me visto com decência, me comporto com decência, eu sou frequente nos cultos e nos eventos da igreja, eu trabalho em ministérios com responsabilidade, não me envolvo em fofocas, pelo contrário, às vezes a gente pensa, eu sou um apaziguador, sou uma bênção, sou uma pessoa maravilhosa. E a gente começa a pensar, será que eu sou santo? Aí você pensa, eu nunca menti, nunca disse no trabalho que eu não ia porque eu estava passando mal. E a gente começa a listar diversas coisas que nos fazem acreditar que isso nos torna santos. Né? Nossa, eu sou uma pessoa, se eu fosse da igreja católica, ia ser canonizado. Olha a santa aí passando. A gente começa a dar desculpa para coisas que a gente não faz e acredita que isso é o que nos torna santos diante de Deus. Né? Só que, na verdade, assim, tudo que eu listei e outras coisas, como, por exemplo, ser dizimista fiel, ofertante, participar de evangelismo, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre animada, sou submissa, você, às vezes, começa a se intitular demais, né? A gente, às vezes, começa a pensar além do que convém sobre nós mesmos. Mas santidade não é nada disso. Eu poderia citar algumas pessoas que não são cristãs, né, no mundo da fama, que têm todas essas atitudes. Pessoas que você vê que são honradas, que você pensa, meu Deus, só falta ser cristão. Todos nós conhecemos pessoas que eu já conheci pessoas que eu perguntei, sabe, por curiosidade, você é evangélico? Porque eu jurava que era. Porque a pessoa tem atitude mesmo de honra, leva uma vida virtuosa, é uma pessoa que dá exemplo, que está sempre feliz, com um sorriso no rosto, mesmo que estiver passando por dificuldades ou tribulações. E, às vezes, a pessoa diz, não. Então, tudo isso aqui ainda não nos torna santos.
tudo isso daqui tem que ser consequência de uma vida em santidade. Eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu vou ler o versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu vou falar só, por enquanto, desses 2 versículos aqui. Aqui mostra que quem nos santifica é Deus. Então, às vezes, a gente pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo certo, aquilo outro, começa aquela lista, né, do certo e do errado, mas quem nos santifica é Deus. E como é que Deus consegue nos santificar? Quando a gente dá o nosso coração para Ele. Quando a gente fala de coração, a gente pensa, mas o coração não é enganoso? Só que Ele fala de coração como sendo o centro da nossa vida. Eu não sei se vocês já se depararam com pessoas em estado terminal, mas a minha mãe, ela teve morte cerebral antes, de fato, de falecer. E a única coisa que ainda estava funcionando ali no corpo dela era o coração. Ela já não tinha mais nenhuma reação nos demais órgãos e nem no cérebro, em lugar nenhum. A gente ficou esperando ali os últimos momentos só para parar o coração. Então, quando Deus fala que Ele quer o nosso coração, é porque é o principal. Ele quer o âmago do nosso ser. Ele quer ser o centro de tudo. E a gente sabe, né, de ouvir falar que o amor é uma decisão e não um sentimento. Então, a gente só consegue ser santo quando a gente decide amar a Deus. Não, então Deus, Ele vai ser o centro da minha vida. E aí Deus começa a trabalhar em toda a nossa vida. É só dessa forma. E essas atitudes aqui vão ser consequências, né? Você precisa, primeiramente, dar o seu coração a Deus. Eu não ia falar nada sobre namoro, mas eu não consegui não falar, né? Quando a gente fala de santidade, até falou aqui na peça sobre relacionamento, ainda mais para jovens. Então, eu escrevi algumas coisas aqui que são muito importantes da gente compreender. Uma coisa que eu me lembro que eu sempre ouvia a minha mãe falar era, quando o namorado falar para você, você tem que me dar uma prova de amor, né, querendo outras coisas, a primeira coisa que você deve pensar é que se você ama mais a Deus do que a tudo, Ele não pode te afastar do Senhor, você sabe o que é certo. E se ele também for um homem temente a Deus, ele vai entender isso. Então, se ele já começa a desfazer o propósito de um relacionamento em santidade para outros fins, ele não é o homem de Deus, né? Não precisa nem orar perguntando nada para Deus, não precisa nem criar dúvidas. Ele precisa estar no mesmo propósito. Algumas pessoas, às vezes, acham que no namoro ela vai conquistar uma mudança no namorado, mas você só precisa começar a namorar com alguém que você veja já o seu marido, não com alguém que você vá construir algo, porque a gente não constrói essa santidade, esse desejo por Deus, não consegue, você não vai moldar ninguém, só Deus. Então, como é que eu sei se o namoro é de Deus ou não? Você já olhou para ele, já viu ele como seu marido? Muitas vezes as pessoas se casam e eu vejo isso ainda hoje. O mesmo comportamento de quando eles namoravam com 22 anos é o desse homem com 45. Ele vem para a igreja, às vezes, aí fica lá do lado da mulher, não participa de nada, a mulher quer ir num evento, não consegue, porque ele não quer participar, e aí ela sofre e entra em conflito, e está sempre conversando no gabinete, mas ela já viu isso lá atrás. Então, ela já sabia que ele não era uma árvore plantada pelo Senhor naquele momento. Não que o Senhor não possa trabalhar na vida de alguém, mas se você quer um namoro santo, você já vai olhar para aquela pessoa e ela já tem que ser o que você imagina que ela vai ser para sempre. Porque dali para frente é um crescimento. Você não pode querer que uma coisa que nem está em crescimento, de repente, surja. Então, muito cuidado com isso. Eu coloquei também que estratégias, né? Evitar se... por que a gente fala, às vezes, de começar a namorar muito cedo? Porque aí o namoro fica muito longo e aí começa a abrasar, né? O que a gente costuma dizer. Então, arrume estratégias, não esteja em determinados lugares sozinho, evite isso, né? E quanto mais você estiver com Deus, menos o desejo de pecar vai estar em você. Você vai ser constrangido pelo amor de Deus a todo tempo, o Espírito Santo vai te incomodar, né? Como que você vai buscar estar mais íntimo de Deus?
Gente, hoje em dia a gente quase não ouve as pessoas levantarem para orar de madrugada, né? Isso é maravilhoso. Eu fazia muito isso na minha época de namoro. Eu levantava de madrugada, eu ia orar. E a gente tem que pedir forças a Deus não só em relação a desejos sexuais, mas porque você tem que ser, na vida do seu namorado, uma bênção. Né? Eu tive 3 namorados antes do André e eu tenho certeza que eu fui uma bênção na vida desses 3 namorados. E eu mantive a minha santidade. Eu me relacionei com o meu marido. Então, assim, a gente precisa entender que não importa em que situação da nossa vida a gente está. Pode ser no namoro, mas você tem que ser uma bênção para aquela pessoa. Porque se você for uma bênção e ele não for um homem de Deus, ele não vai te aguentar, ele vai embora. Ah, meu Deus, essa mulher é chata, eu vou embora. E eu tive um desses 3 namorados, ele falou para mim, olha, eu não aguento mais esse negócio de virgindade e eu vou embora. E foi por isso que nós nos separamos. Então, assim, não tem o que se negociar com o mundo. É inegociável. Ou você ama Deus e tem que amar acima de todas as coisas. Não só o jovem, todos nós. A gente tem que amar Deus mais do que o cônjuge. A gente tem que amar Deus mais do que amar o filho. Às vezes eu vejo umas mães desesperadas. Meu filho saiu de casa, foi para as drogas. Parece até que ela vai se jogar da Ponte Rio-Niterói. Mas a gente precisa amar mais a Deus. Quando a gente ama mais a Deus, a gente confia que Ele está cuidando de todas as coisas. Uma vez eu falei para uma mãe, por que você acha que você ama mais seu filho do que Deus o ama? E a gente não pode achar que a gente ama mais alguém do que Deus ama aquela pessoa. Ele está cuidando. Nada é nosso, nem ninguém é nosso. Né? Então, outra coisa no namoro, às vezes ciúme demais no namoro. Né? Não, você não vai fazer isso, não, você falou com fulano. Cuidado, depois no casamento isso só aumenta. Né? Então, a gente tem que ver se aquela árvore está dando frutos bons ou não. Né? Ele está te levando para mais perto de Deus. Depois do namoro, você teve que sair de algum ministério porque ele reclamou, ou ela, que você estava se dedicando demais à igreja. Né? Quando você fala, vamos orar, só você que ora, ele fica só como ouvinte. Ele debate coisas da Bíblia com você, ou isso nunca é falado entre vocês no momento a sós. Então, a gente precisa observar, porque isso vai trazer consequências. E depois, quando a gente fala, Senhor, o que eu fiz? O Senhor vai lembrando, você não viu aqui, não viu ali, né? Ele nos dá entendimento. Eu coloquei que quando o nosso coração é dele, as nossas escolhas também são corretas. Né? Quando a Bíblia fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é justamente isso, é quando Ele é o centro de tudo, quando Ele é o nosso coração. As coisas nos afetam muito pouco, porque quando a gente está no alto com Deus, a gente vê os problemas muito pequenos, e as coisas nos afetam, consequentemente, muito menos, porque a gente consegue ter a visão do Senhor, né? E a gente consegue dar importância ao que tem importância. Né? Estava falando aqui muito também, eu não sei se foi aqui que eu ouvi hoje ou se isso já estava na minha cabeça, mas eu estava pensando sobre maturidade. Não tem como ter uma vida santa se você for imaturo. A Bíblia diz, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, agora que sou moço, você tem que ser diferente. Né? Como é que Deus vai te usar se você é um bobo? Você imagina uma criança numa festa, de repente tem uma pessoa ali passando uma necessidade, ela não está prestando atenção, ela quer ir no pula-pula, ela quer a pipoca, ela quer brincar, porque ela é imatura, mas ela está na idade de ser. Mas nós não, nós temos que ter maturidade espiritual. Em todo lugar que a gente vá, a gente precisa estar ligado no que está acontecendo à nossa volta, porque você pode ser um canal de Deus ali. Isso é santidade, nós somos a igreja em qualquer lugar. Né? Eu estava perguntando para Deus, Senhor, por que o Senhor me colocou nessa empresa? Né? Isso já tem um tempo. E eu creio que nada é por acaso, né? Que dirá você estar inserido num local de trabalho. E o Senhor me revelou. Ele sabia que eu estava perguntando de todo o meu coração. Ele vê o nosso coração. E eu achei muito interessante. E eu estou ouvindo todos os dias, 1000 vezes, esse louvor que cantou aqui hoje, Ousado Amor. Eu fiquei super feliz. Porque eu acho esse louvor lindo. E foi exatamente o louvor que eu ouvi quando Deus me falou o que eu estava fazendo ali. Ele me falou que eu estava ali por causa de uma pessoa. Claro que, consequentemente, outras pessoas também. Mas ele me revelou uma pessoa. Ele falou, você está aí porque eu te levei aí para você interceder pela vida dela. E sem querer porquê, né? Eu achando, isso na minha cabeça, né? Que Deus sabe de todas as coisas. Ela veio sentar do meu lado, me colocaram eu para sentar do lado dela na empresa. E ontem eu falei para ela, eu escrevi uma carta para você, mas eu quero ler, não quero te entregar. Porque eu creio que esse sempre foi o meu ministério, né? A palavra, e eu escrevo cartas, eu gosto de escrever. Então, eu falei para ela, eu escrevi uma carta para você
e eu queria dizer para você, depois eu vou te explicar, falei assim para ela, eu inocente, achando que ela não sabia nada de Deus, né? Falei, depois eu vou te explicar, mas é porque você é uma ovelha dentre as 99, Deus foi buscar você. Aí ela, eu sei o que é isso. Ela falou, parece que não, mas eu um dia já fui para a igreja. Aí eu falei para ela, eu creio que você é essa ovelha que o Senhor está querendo resgatar. E ela ficou muito emocionada, mas eu fiquei pensando, ainda é tão pouco, né, o que a gente faz a serviço de Deus, mas é impressionante mesmo o que Deus faz para nos resgatar. E eu estava pensando sobre isso, né, essa semana. O amor de Deus, ele é muito grande. E às vezes a gente tem dificuldade de experimentar esse amor porque a gente pensa menos de nós do que nós temos valor. Tem gente que pensa de mais e tem gente que pensa de menos. A gente tem que pensar equilibradamente, né? Nós temos que saber porque para Deus nós temos valor. E a gente vê muita gente se suicidando, a depressão aí, muita gente sofrendo nas escolas agora pelo bullying, né? Mas olha, quando a gente realmente ama Deus, a gente não se importa com essas coisas. Eu sempre fui muito bem resolvida, eu conseguia ser mais magra do que eu sou hoje. Gente, eu achava assim tão tranquilo as pessoas me darem apelido, e até hoje, sabe? Eu sempre achei, porque quando a gente ama Deus, Ele também nos preenche. A gente não sente inferior a nada. A gente sabe quem nós somos nele. Então, eu sempre me achei linda, maravilhosa, nunca tive problema com nada. Sou magra, sou magricela, Olívia, qualquer coisa, nunca tive problema. Então, eu acho que essa carência das pessoas, essa depressão, essa rejeição, é óbvio que é falta de amor, né? E é o amor de Deus, porque às vezes essas pessoas que a gente vê aí se matarem, elas são amadas dentro de casa. Então, o que se explica? É a falta do que Deus nos preenche, que é só Ele quem nos preenche. E Ele sonhou conosco, né? Hoje, nessa reunião também lá da empresa, essa mulher ela estava falando, eu passo o Natal aqui com essas crianças. E eu fiquei pensando, caramba, realmente é abdicar de uma vida para se dedicar a outras, né? Ela falou, estou sempre aqui no Natal com essas crianças e a gente faz nas outras datas também, Dia das Crianças, várias coisas. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu tenho pouca importância, né? Pô, ela alcança gente pra caramba. Mas quem falou pra gente que é isso, né? Às vezes a gente não faz o trabalho com a pessoa que está do lado, né? Às vezes a gente quer ganhar o mundo e a gente não está fazendo um trabalho com a pessoa que está dentro da nossa casa, né? O nosso maior ministério, eu sempre digo, é o do nosso lar. Então, a gente precisa primeiro focar naqueles que estão ao nosso lado. Deus, de repente, não quer que você vá para longe, que você seja um missionário, que você abra uma igreja, que você seja como essa mulher, né, que abra um abrigo e receba aquelas crianças, como o pastor Valdir. Não é para todo mundo esse ministério, mas é para todos que a gente evangelize. Então, a gente tem que ser esse exemplo. Não adianta também a gente chegar para uma pessoa e falar, você está fazendo errado, hein? Você está aí se prostituindo, você está bebendo, você está fumando, mas ela não vê Deus em você. Isso vai ser vazio. Nossas palavras não valem de nada, só mesmo quando as pessoas conseguem ver Deus na nossa vida, né? E eu coloquei aqui que a santidade, né, ela é viver para Deus. E aí eu me pergunto, e levo vocês a essa reflexão hoje. Vocês têm buscado e vivido a manifestação dos dons de Deus também na vida de vocês? Né? Porque quando Deus ele nos enche desse amor, Ele se manifesta através de nós. Né? A nossa boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, Ele encontra espaço para se manifestar através de nós. E a manifestação de Deus ela é um dom, porque ela é um milagre. Então a gente precisa ver, será que eu já tive uma experiência com Deus, de me sentir ser usada por Deus? Tem pessoas que nunca sentiram isso. E aí vem para a igreja como se fosse uma religiosidade. No dicionário, inclusive, santidade também é sinônimo de religiosidade. Eu até coloquei aqui uma outra coisa também. E também de virtude, né? Então, por isso que eu falei que às vezes as pessoas confundem santidade com virtude, que é uma ética, é a moral da pessoa, né? A santidade não é tudo isso que eu falei, não é a sua conduta, a sua ética. A santidade é quando o seu coração é de Deus. Tudo seu é de Deus. Né? Quando Deus fala, quando Jesus falou que eu queria que a gente fosse santo como Ele, é porque Ele era inteiramente doado a Deus. Então é isso que Ele fala para nós. Não basta a gente ter virtudes. Muitas pessoas têm. Né? Como eu falei, tem pessoas que eu falo, não é possível que isso daí não é cristão. Caramba, parecia que era. Mas é essa aparência que muitas das vezes impede que a gente enxergue que a gente está longe da santidade. A gente precisa entender isso. Né? O Senhor Ele quer falar conosco o tempo inteiro. E eu coloquei também aqui
que quando a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas, né? Está lá em Mateus 6:33. E é verdade, às vezes, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente fica muito preocupado. Meu Deus, que faculdade que eu vou fazer? Ai, Senhor, será que eu vou para aquele trabalho ali que eu não vou? Ai, será que eu vou casar que eu não vou? Ai, será que aquele menino, será que aquela menina ali que eu vou casar? Ai, será que eu fico nessa igreja que eu vou para outra? São tantas perguntas que surgem na mente. E às vezes até quando a gente já é adulto, será que eu fico no Rio de Janeiro, que eu fujo da violência, que eu vou para não sei onde, que eu mudo de casa, que eu faço obra, que eu não faço, troco de carro, não troco? A gente fica o tempo todo muito preocupado e envolvido com essas coisas que são fúteis, são coisas que vão ficar, né? Tudo vai passar, menos o reino de Deus e a sua palavra e a sua justiça. E quando a gente busca primeiro o reino de Deus, ele diz todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente troca a ordem das coisas esperando que o resultado seja sempre bom. A gente está fazendo ao contrário muitas das vezes, né? A agitação do trabalho, do dia a dia, a gente coloca na frente e aí depois quer, não, cadê o reino de Deus que falou que ia vir até mim e não veio nada? Porque a gente está trocando essa ordem e isso não pode ser trocado. É primeiro buscar o reino de Deus. Às vezes a gente pergunta para algum irmão e às vezes a gente se pega também fazendo esse tipo de coisa. Ah, por que você não participa disso? Por que você não vem naquele outro da igreja? Porque... Aí a pessoa fala o quê? Que não tem tempo. Não tem tempo. Ih, tinha que ver quanta roupa tinha lá em casa para lavar. Ih, a casa não tem empregada não. Ih, faxineira está difícil, não dá para pagar. Eu faço tudo, tem 3 filhos, não sei quantos, não sei o quê, 3 bisnetos, quadrinetos. E você vê... Tá, mas quando Deus é o nosso maior amor, é impossível que a gente não arrume tempo para Deus. É impossível. É a mesma coisa que você fala, não tenho tempo para o meu filho, então você não ama. Ah, não, deixei a criança chorando lá no berço até ela cansar de chorar, porque estava muita coisa para fazer aqui. Não, você vai dar prioridade ao que você ama. Então, eu imagino quanto não fere o Espírito Santo todas as vezes que a gente dá desculpas, né? Não, eu não orei essa semana. Ih, essa semana não dá para fazer culto doméstico, não. Ih, não, essa semana não... E eu já não jejuo, eu acho que nunca jejuei. Então eu imagino quanto que Deus não se frustra. Meu Deus, como eu amo esse meu filho. Eu sonhei com ele, eu coloquei ele no mundo, eu tenho lutado pela vida dele e ele nunca tem tempo, né? Ele tem tempo para tudo. Eu achei muito interessante uma coisa que o pastor falou numa mensagem agora recente. Ele falou uma coisa que acontece realmente muito. E ele tinha acabado de falar isso, uma pessoa chegou para mim e falou, mas aconteceu comigo. Ele falou assim, a gente fala muito que, olha, eu vim para a igreja hoje só misericórdia, irmã, você não sabe, eu tive que deixar isso em casa por fazer, porque só misericórdia para vir para a igreja. Todos nós viemos para a igreja pela misericórdia do Senhor, né? E aí, quer uma autojustificação ou quer um elogio por estar aqui. Não, parabéns, irmão, é mesmo. E nem dormiu à tarde, teve que lavar roupa, fazer comida, parabéns. Não, irmãos, quando a gente ama, a gente realmente se prepara, se arruma, que você vai encontrar seu namorado, seu marido, seu noivo, a pessoa que você ama, seu filho, numa ocasião importante, o que você faz? Você se prepara. Não, eu tenho que fazer isso aqui, vou dormir mais cedo, porque eu tenho que estar acordando amanhã bem cedo, que eu tenho que me arrumar, tenho que passar isso, porque eu quero estar bem, quero estar bonito. Até comprei essa saia aqui hoje para estar aqui. Então, assim, a gente faz o que a gente realmente quer por quem a gente ama. Então, não tem como a gente dar essa desculpa para Deus, né? E o pastor tinha acabado de falar isso, aí depois veio uma irmã, olha, mas realmente eu estou aqui só pela misericórdia, porque eu estou com uma dor de cabeça. Eu falei, ai gente, não entendeu nada, não entendeu. Meu relógio quer sair, deixa ele. Não entendeu, a pessoa não entendeu, porque eu falei, como assim, né? Realmente, como você vai encontrar com uma pessoa e você fala, olha, eu vim aqui, mas, pô, tô cansado, hein? A pessoa vai ficar, caramba, né? Se sentir mal, né? Pô, pode ir embora, não precisa ficar, não. A pessoa vai estou indo no casamento de alguém, parabéns, estou tão cansado, dor de cabeça, acho que eu vou ficar sentadinha ali, tá? Não, leva mal não. É a mesma coisa que acontece quando a gente fala isso para Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado em ter certeza se o nosso coração é dele. Né? Toda vez que a gente tem dificuldade de seguir uma vida de santidade, uma vida virtuosa, uma vida irrepreensível, como a gente leu aqui, é porque ainda tem partes na nossa vida que estão precisando de mudança. E o nosso coração não é dele. Não tem como ser parte do coração. Às vezes a gente fala assim, nós somos uma casa e o Senhor ele entrou no quarto, na sala, não sei aonde, mas está faltando ainda a cozinha, está faltando o banheiro. É como se fosse uma casa e ele ainda não entrou em alguns cômodos. Com Deus não tem isso. Ou é todo o seu coração dele ou não é. Né? Ele diz que aquele que é morno, ele vai vomitar. Não adianta. Não que você não for quente, não adianta você ser morno.
Então, com Deus, se seu coração não for todo dele, não é dele. Ele não pega nada pela metade ou uma parte, 2/5, 3/3. Não tem isso com o Senhor, né? Eu estava falando para um menino que eu estou dando aula de batismo para ele, que com Deus não é assim, tirei média 6, passei, né? Ou não, na escola eu estou com 6, tá bom, já passei, estou de bom tamanho. Com Deus não adianta assim. Ou a gente se dedica, ou a gente quer, ou a gente deseja, ou a gente abre mão de outras coisas, a gente decide sofrer, porque muitas das vezes a gente vai sofrer, né? Porque eu decidi dar o meu coração para Deus e agora está com Ele, vai ser só bênção, só alegria. Não, a gente vai sofrer, como eu falei aqui, né? Por ser diferentes, nós vamos passar por aflição, nós vamos passar por críticas, mas a gente precisa entender que somos assim porque nós amamos o Senhor. E quando a gente ama, a gente muda os nossos hábitos. Né, quando a gente começou a estudar sobre a terça-feira, né, o culto da família, sobre as dificuldades de fazer, às vezes, o culto doméstico, eu falei sobre isso, que a gente só muda um hábito, né, quando a gente realmente coloca o nosso coração naquilo dali. Né? Você gosta de dormir até 11 horas da manhã, aí teve um filho, já era seu soninho até as 11, no sábado, babou. Você vai ter que cuidar da criança, 5 horas da manhã ela já está chorando, quando não antes. Mas por que você levanta e aí vê aquela criança sorrindo, você sorri também? Porque você ama. Então, se não amar, você não vai conseguir. Né? Então, se isso ainda no seu coração, muitas coisas são difíceis, entregue o seu coração ao Senhor. E às vezes a gente pensa assim, mas como jovem é mais difícil? Não, eu não concordo. Porque a Bíblia diz que são fortes, que os jovens são fortes. É justamente essa força que ele fala. É a força de vencer o mundo. Né? Então, não é mais difícil. Às vezes tem lá a sua mamãe, né? Tem uns que têm o privilégio de ter a mamãe lá para fazer a comida, você não precisa chegar em casa preocupado com isso. Tem outros que têm o privilégio de ter a roupinha já passada, já lavada. Mais motivo ainda para você dedicar o seu tempo a Deus. Eu tive os meus pais até meus 23 anos e era assim, eu chegava em casa, já estava a comida pronta. Né? Então, eu já ia tomar meu banho quando chegava do trabalho. Chegava, sentava para jantar e papo, que eu sempre gostei de falar muito, minha mãe também. Então, a gente ia falando. Mas eu dormia cedo, então eu conseguia acordar, às vezes, de madrugada para orar. Então, Deus está vendo. Ele fala na palavra de Deus que depois que a gente se casa, a gente acaba realmente tendo um pouco menos de tempo. Mas quando a gente é jovem, a gente tem mais tempo livre para Deus. Né? Então, a gente não pode inverter isso, é um privilégio. Então, quando ele fala que os jovens são fortes, é porque essa força vem justamente da comunhão. Você tem mais tempo para se dedicar ainda a Deus. Seu coração é só dele, não tem marido, não tem filho, é do Senhor, é inteiro do Senhor. E que o namorado não tire isso de você, ele tem que estar junto nesse mesmo propósito. Né? Orar junto. Como eu falei, observa que frutos a árvore que está do seu lado está dando. E você vai saber se é uma árvore plantada pelo Senhor ou não. E deixa eu ver o que mais que eu pus aqui. E essa parte que eu falei, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, está lá em Gálatas 2:20. E eu vou falar mais algumas coisas. Essa passagem aqui de 1 Tessalonicenses, né, o apóstolo Paulo falou, que eu li para vocês, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O capítulo 5, na verdade, ele está chamando a atenção da igreja para a volta de Cristo. Né? Às vezes a gente pensa, mas Jesus vai voltar, não é agora não. E já está falando isso já há 2000 anos, que a vinda está próxima. Mas quem sabe se ele não vai voltar para a sua vida amanhã? A gente não sabe. Ele que nos deu o fôlego de vida, ele também tira. Às vezes a volta de Cristo para nós não seja no arrebatamento da igreja, mas seja na sua vida. Quem te garante que você vai estar vivo daqui a pouco? Eu mesmo posso, de repente, cair aqui. A gente não sabe quando é que ele vai nos chamar. E, às vezes, também nos atentarmos para essa urgência para as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso lado. É muito mais difícil a gente evangelizar quem a gente ama, que convive conosco, porque essa pessoa conhece os nossos defeitos. E a gente pensa, não vai dar credibilidade com o que eu vou falar. Mas, pelo contrário, a gente acaba sendo bloqueado por mentiras do inimigo. Porque, pelo contrário, se aquela pessoa ela te ama, ela vai ouvir mais ainda você. Ela pode, na hora, rejeitar. Não sei que você está falando bobagem. Mas aquela semente vai ficar plantada ali. Se for seu pai e sua mãe, eles vão ouvir, porque eles vão ver, caramba, como meu filho está feliz. E isso vai trazer alegria também para eles. Né? Se for seu filho,
Ele vai falar, nossa, eu quero isso que meu pai e minha mãe têm. A gente precisa ter bom ânimo. Né? No processo de santificação, quando o nosso coração é do Senhor, a gente não demonstra tristeza, porque a gente está confiando nele. É claro que tem dias que a gente é acometido por uma situação que realmente nos abate, isso é fato. Mas a gente não pode deixar que isso seja uma constância na nossa vida. Né? A gente não pode deixar que as pessoas olhem para a gente e vejam uma pessoa sempre fechada, ou triste, ou de mau humor, ou brincando demais, né? Porque foi como eu falei, são os dois extremos, né? Não precisa ser o rei da maturidade, mas também não tem que ser infantil. Um dos frutos do Espírito é a temperança, é o domínio próprio, é o equilíbrio, né? E é o que Deus espera de nós, que a gente equilibre isso. Né? Nem ser muito bobo, nem ser muito sério. A gente saber agir. Né? E o mundo fala muito numa palavra que está na moda, que é a resiliência. Né? É você conseguir se adaptar a determinada situação à medida que for necessário. E eu acho que é exatamente como a gente tem que ser no sentido de estratégia de evangelismo. Às vezes, para uma pessoa, você vai falar mais sério, porque você vê que a pessoa não gosta de brincadeira. Com outra, você vai falar já num tom de brincadeira, você vai falar mais descontraído. Outra, você vai chamar para um culto mais formal. Outra, você vai chamar para um culto que você sabe que é mais informal e, de repente, aquela pessoa ali vai se adaptar. Deus, ele sempre nos dá estratégias, mas ele dá para quem pede, ele dá para quem quer, ele dá para quem deseja. Né? Então, ele quer o nosso coração. Eu estava ouvindo aquele louvor da Gabriela Rocha, ela fala, meu coração é teu para sempre e sempre. Mas a gente tem que realmente ter dado o coração para Deus para falar isso. A gente tem que ter certeza que deu o coração para Deus. É quando realmente o mar está lá naquela turbulência, aquela tempestade, e você está bem. E as pessoas olharem para você e falar, como é que você está assim? Não é possível. Né? Eu até contei, não lembro em que ocasião, que aconteceu um problema lá no trabalho. E a minha colega virou, eu gosto muito quando isso acontece, porque o nome de Deus é glorificado. E ela falou assim, eu não sei como é que é a Cris, por isso que eu falei, a gente tem que estar atento. Ela estava lá longe falando isso. Eu escutei Cris já, a anteninha já fez plim. Aí ela falou assim, não sei como é que a Cris não vai sair para beber hoje. Cara, ela falou, vou tomar uma taça de vinho, porque eu estou muito estressada. E todo mundo ia para beber, né? Ah, minha filha, levantei correndo, né? Tac, meus cambitinhos, fui lá, porque eu falei, não posso deixar essa frase passar o vento, eu tenho que falar alguma coisa. E aí eu cheguei lá e falei assim, eu não vou sair para beber nem nada, hoje eu vou para o culto, era uma quinta-feira. Eu falei, porque não tem ninguém, da bebida menos ainda, que vai me confortar, amanhã vocês vão estar de ressaca, e eu vou estar aqui renovada. Aí ela falou assim, cara, tem que ser muito forte com Deus mesmo. Aí ela ficou assim olhando para mim, essa que eu estou evangelizando. Então, a gente tem que estar muito atento para o testemunho que a gente dá. Né? Na hora que está todo mundo desesperado, eu tive vontade também de ficar desesperada, porque foi uma situação muito complicada. Mas na hora, eu penso, eu estou carregando o nome de Deus. Não é por mim, não é a Cristiane que quer agir daquela forma. A Cristiane, às vezes, quer fazer um monte de coisa errada. A Cristiane, às vezes, quer gritar, quer bater, quer socar uns e outros. Mas eu respiro e eu falo, é o meu amor, é o amor da minha vida que eu estou levando o nome nas costas. E todo mundo sabe que eu sirvo a Deus. Então eu penso, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, porque eu estou levando esse nome. É esse amor. Como muitas coisas, quando eu era adolescente, eu não fazia de errado, porque eu tinha temor e amor pela minha mãe. Eu falava, meu Deus, se minha mãe descobre que eu estou matando aula, ela vai ficar horrorizada. Então, muitas vezes eu deixei de fazer coisas erradas pela honra que a minha mãe passava para mim. Eu falava, eu não posso decepcionar minha mãe. Que dirá Deus? Então, a gente às vezes pensa que não, Deus não está vendo, Ele não está aqui. Né? A gente pensa que Ele não está deixando passar. Outra coisa também que às vezes a gente se engana, principalmente quando é jovem, tem muita gente fazendo coisa errada. Não é possível que esse povo todo vá para o inferno. Se eu fizer também, é um a mais, outro a menos, um pecadinho aqui, outro ali. Olha, principalmente quando a gente fala de relações sexuais, a Bíblia diz que há maldição. Ele não negocia com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não negocia com o pecado. Tudo que a gente faz tem consequências. E às vezes, quando fez e aconteceu, aí se casa. Aí muitas coisas dão errado. Senhor, mas por quê? Sou uma serva tua, estou na tua casa, sou um servo teu, te honro. Mas esqueceu que plantou uma semente lá atrás maligna, que é o pecado. O pecado da fornicação, da promiscuidade, do adultério. E aí esquece que essa semente ela vai germinar lá na frente, não é na hora. Né? Na hora está tudo bem, tudo tranquilo, a maravilha, a delícia. Depois é que isso vai vir as consequências. Então a gente não pode esquecer quando é jovem, que não é porque é jovem que teve uma licença. A gente não tem licença, a gente não negocia com o pecado. É tudo
Com Deus é ou o coração todo ou é nada. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Então, irmãos, que a gente possa estar buscando isso no Senhor, perguntando: Senhor, meu coração, ele está nas tuas mãos? E a gente consegue sentir isso, né? Quando a gente se vê numa situação complicada, né? Seja ela de tentação, ou seja ela de aflição ou de dor, a gente consegue saber se nosso coração está na mão de Deus. É uma paz que ninguém entende, nem nós. Né? A Bíblia diz que a paz de Deus ela excede o nosso entendimento, a gente não é capaz de entender. Então, se essa paz não te invade, pelo contrário, você entra em conflito, é porque o seu coração ainda não está na mão dele. E esse é o último estágio de uma relação com Deus, para você entrar na santidade. Né? Quando o nosso coração está na mão de Deus. Porque não há santidade sem isso. Então, quando Cristo ele fala aquilo, não é que você tenha realmente que... não, eu me visto decentemente, eu sou uma pessoa que todo mundo fala, nossa, parece mesmo, olha lá, vem a crente, olha lá, a irmã do coquinho e tudo. Não é isso que você tem que demonstrar apenas, isso, a sua aparência, ela vai ser reflexo daquilo que está dentro de você. Então, às vezes a gente se engana com isso, né? Santidade não é isso, não é o que a gente aparenta, não é a nossa conduta de vida, não é o nosso estilo de vida, né? Não é só ser honrado. Isso é nossa obrigação. A gente tem obrigação disso. Né? O dízimo e a oferta são obrigações. Tem gente que dá achando, não, Senhor, estou te dando meu dízimo. Cadê meu Porsche? Cadê meu carrão? Não é isso. E quando a gente tem noção disso, a gente dá valor ao que tem valor. Hoje em dia o mundo está tão fútil. E o Lucas estava falando aqui sobre as eleições. Por que as pessoas... Vocês já viram como é que fica o país, o mundo, em época de eleição? O pessoal fica azucrinado, é uma loucura. É uma loucura. Sabe por quê? Porque ninguém tem confiança em ninguém. Não há ninguém que a gente veja na televisão e a gente fale, essa pessoa tem honra, essa pessoa tem virtude. Então, a gente não tem em quem se fiar para confiar, para votar. E a mesma coisa está o mundo, às vezes, diante da igreja. O mundo não está conseguindo confiar na igreja, porque a igreja não está demonstrando essa atitude de virtude, de honra para ele. As pessoas elas estão procurando muito terapeuta, psicólogo, está ganhando horrores. Pessoas que se formaram nessas áreas, porque não tem um que não esteja assim. Porque as pessoas estão deixando, muitas das vezes, de vir à igreja, porque elas não estão vendo Deus na vida das pessoas. Elas estão vendo religião. E isso não ajuda ninguém. Às vezes você vem ao culto, de repente você vê a pessoa indo embora, está chorando lá fora, ela está na casa dela em conflito. E a gente pensa, por quê? A pessoa está aqui na igreja, como é que pode? Mas isso não significa absolutamente nada se o seu coração não estiver na mão de Deus. E isso é decisão. Como é que eu deixo meu coração na mão de Deus, Cris? Decidindo. Se eu estou pecando, eu não vou pecar mais. Senhor, me ajuda. O namoro não está agradando a Deus, termina. Mas e se ele é o homem da minha vida, se ela é a mulher da minha vida? Vai voltar. E se é mesmo, tem que estar tudo certo. Não é para estar certo daqui a pouco, como eu falei, tem que estar hoje. Hoje tem que estar tudo certo. Então, a gente tem que confiar no Senhor. Essa confiança tem que ser total, contínua e frequente. A gente não pode ter uma vida, hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou mais. E o irmão fulano voltou, quanto tempo, hein? Eu estava descansando, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a igreja fica um pouco pesada, sabe, na nossa vida, a gente precisa de umas férias. Meu Deus, então que Deus é esse dele? Eu não quero, não. Deus me livre. Apesar, eu conheço um que fala para a gente deixar o fardo, que ele vai dar um leve, né, e suave. Então, isso também é algo que a gente precisa colocar diante do Senhor. Senhor, o fardo está pesado. Estou sendo muito criticado na escola, na faculdade, no trabalho. Me ajuda a continuar carregando o teu nome, porque isso é uma honra para nós. É um privilégio. Eu vejo as pessoas tão desesperadas lá fora, às vezes por mesmos motivos que eu estou tranquila. E eu fico assim tão feliz, eu fico olhando assim para Deus, Deus, como tu é lindo. Eu fico muito emocionada quando toca esse louvor, porque ele fala... infinito, imensurável, ousado é o amor de Deus por nós. É muito linda essa parábola, que ele tem 100 ovelhas, ele conta. E uma se perdendo, ele vai até ela para buscar aquela ovelha ali. E às vezes a gente também pensa egoísta, né? No outro dia eu estava falando isso para uma colega minha lá do trabalho. Falei, olha, você está parecendo Jonas.
Deus manda você falar para a pessoa, para ela melhorar. A pessoa melhora, você fica com raiva. Ah, agora foi promovida. Ela ficou assim mesmo, com muita raiva. Agora está trabalhando direito, foi promovida, estou aqui há 2 anos e meio. Eu falei, você está igualzinho Jonas. Às vezes a gente não quer ver o outro crescer. Nosso coração não está muito longe de Deus, muito longe. E a gente precisa ter esse amor dele, por ele. E aí sim é que ele vem nos transformar com a santidade. A santidade não é algo que a gente faz em nós. É ele quem nos santifica. É ele quem nos justifica. Né? A gente não é juiz para sair, não, ó, é isso, aquilo, aquilo outro. Não. Às vezes a gente é caluniado e a gente tem que orar, Senhor, é o Senhor que me justifica. Ele também não precisa de advogado. Se estiver falando o grupo ali mal de Deus, você não precisa chegar lá, não, ó, Deus nem é assim, não. Ele também não precisa, não chamou para sermos advogados. Ele só quer o nosso coração. A gente começa a pensar, não, Deus quer isso, Deus quer aquilo, mas não adianta nada de tudo isso se o coração não estiver ali. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Senhor, eu estou fazendo isso aqui tudo, né? Quase um 360, mas está 359. Não fechou ali ainda. E precisa de tudo. Então, se tem alguma coisa errada ainda, a gente precisa consertar. Né? Às vezes você não estou lembrando de nada de errado que eu faço, não. Mas você não ora. Você não lê a Bíblia com frequência. Você não reúne a sua família para orar. Você não sabe o que é jejuar há muito tempo. Você não busca o Senhor. A palavra de Deus diz que, às vezes, determinadas castas de demônios só saem com jejum. Às vezes está batendo uma tecla, batendo, mas se abdicar de algo que você gosta muito por um tempo para se entregar ao Senhor, você não quer também. Então, o Senhor, Ele hoje está falando comigo, e eu espero que Ele esteja falando com você também, daquilo que realmente Ele quer de cada um de nós. Né? Porque para cada um Ele fala de uma maneira específica. Deus, Ele é detalhista. Ele vai olhando o coração de cada um, vai vendo o que cada um precisa, Ele vai nos lembrando. Ó, você é isso, você é aquilo outro. Você precisa melhorar nisso aqui. Você precisa desacelerar porque você está achando que é você que está comandando e não é. Você precisa deixar que eu comande. Eu estava falando na oração dos casais no terceiro domingo sobre isso. Às vezes o Senhor, Ele me dá um puxãozinho assim no cabelo, sabe? Volta, Cristiane. Porque às vezes você olha uma cadeira ali, um exemplo, tá, gente? Uma cadeira vazia, você pensa, ih, meu Deus, está vazio, vamos resolver. Você se agita, né? Igual a história de Marta e Maria. Vamos resolver ali. Não pode deixar vazio, vamos botar um negócio ali. Mas às vezes é para ficar vazio. E a gente quer tomar a frente e resolver. Às vezes é para ficar vazio. Às vezes até para te lembrar que está vazio porque você está fazendo pouco para Deus. Então, às vezes, Deus faz as coisas e a gente não entende, a gente modifica, mete a mão, estraga tudo. Então, quando a gente está com o coração em Deus, Ele fala, não, minha filha, deixa ali vazio. A gente vai ouvindo o Senhor falar e a gente vai aquietando o nosso coração, vai reconhecendo até onde nós somos alguma coisa e até onde nós não somos no reino de Deus. Então, que a gente possa estar meditando sobre isso nessa noite, que santidade não são as nossas atitudes virtuosas e honrosas. Isso aí a gente tem que ter, é obrigação nossa, quando a gente se entrega ao Senhor e deseja servi-lo e segui-lo. Santidade é quando o nosso coração está na mão dele, por completo. Né? Um colega meu falou assim, mas eu faço muita coisa para Deus, discutindo comigo no outro dia. Eu só não dou o dízimo. Porque ela falou para mim, você não sabe como é que está a situação lá em casa. Eu falei, olha que tende a piorar. Falei para ele, tende a piorar. Aí todo mundo ficou assim chocado com ele, porque apesar das pessoas não seguirem, às vezes, a Deus, né? Tem gente que não tem nem religião, elas sabem o que é certo e o que não é. Elas entendem o que é uma igreja, o que se faz dentro de uma igreja. Então, todo mundo ficou chocado com ele de não dar dízimo, porque as pessoas estão acostumadas ao cristão dizer que dizima. Então, ele falou, mas eu só tenho esse erro, isso não vai me tirar do céu. Só que a Bíblia diz que a gente rouba a Deus quando a gente não dá o dízimo e a oferta. E isso é uma coisa que ele faz consciente, ele sabe que é um erro, que ele falou, só tem isso que eu faço errado. Então, por que vai levar esse pecado? Ele vai achar que vai chegar aonde? O coração dele não foi dado para Deus. Não está com Deus. Então, quando a gente sabe que a gente tem alguma coisa de errado, a gente precisa lutar para consertar. Né? Às vezes, Deus ainda não tocou ali naquela região ao ponto de te alertar para aquele erro. Mas outros, ele já está gritando, olha aí. E a gente está, quero saber não, Senhor, deixa aqui, isso aqui não. Então eu falei para ele, não faça isso. Porque justamente por você não estar santificando o seu dinheiro, é que de repente a coisa está difícil, porque você está sendo infiel. E também não adianta dar o dízimo e depois pegar aquele dinheiro e ir para um motel com outra mulher, cometer adultério. Já não adiantou nada dar o dízimo.
que o dízimo é para santificar teu dinheiro. Você vai usar ele para fazer uma coisa que é pecaminosa? Estragou tudo. Então, a gente tem que ter cuidado com aquele troquinho que, às vezes, você viu que não deram, que deram a mais e, opa, vou levar esse daqui. Né? Às vezes, não acontece isso. Aconteceu comigo outro dia uma coisa diferente. Né? Porque o inimigo ele vai arrumando estratégia para fazer a gente pecar. Porque ele já sabe que o troco eu devolvo. Aí ele falou, não, vou tentar outra coisa com a Cristiane dessa vez. O preço estava muito menor na hora que a mulher bateu. E eu fiquei pensando, se isso for um erro, né? A coisa era 3 vezes mais cara quando eu peguei na gôndola. Eu falei, se isso foi um erro que deu no sistema, ou ela bateu o código errado, porque não estava aparecendo o nome. Isso, de repente, vai dar prejuízo para ela. Vai ter saído um produto com um código de outro, não sei o quanto isso pode prejudicar. Então, isso também é passível de você falar, olha, eu peguei com outro preço ali. Será que não está errado? Aí ele falou, não, realmente está na promoção. É porque não atualizaram o preço lá. Eu falei, então, glória a Deus. Falei assim para ele. Amém. Mas a gente tem que estar atento, porque tudo, a gente glorifica o nome de Deus. De repente, isso já ficou na cabeça dele. Ih, ela foi honesta. Porque hoje em dia está difícil. Então, a gente precisa estar atento aos detalhes do que Deus vai fazendo através da nossa vida ali. Quando o nosso coração é dele, é tudo. A gente vai ver Deus em todos os detalhes, em todo o tempo, em todas as situações. E eu vou para o trabalho todos os dias feliz, porque se for ali eu importante para essa única vida, para mim já está de bom tamanho. Eu vou aproveitando e vou falando com outras. Mas se realmente Deus falar, não, realmente só essa daí é que vai seguir. Está de bom tamanho, porque uma ovelha é importante para o Senhor. Então, que você pense assim, inclusive a sua vida, porque não adianta a gente ganhar o mundo e perder a própria alma, como diz a palavra de Deus. Então, que você possa estar olhando para o seu coração e vendo se realmente ele está nas mãos do Senhor. E é isso que o Senhor colocou no meu coração essa noite, para estar compartilhando com vocês. Amém. Gostaria que vocês ficassem de pé para a gente fazer uma oração. Eu tinha pensado numa coisa em casa e já tinha mudado de ideia, mas como o Lucas deu essa oportunidade, eu gostaria de pedir para que os jovens que quisessem orar ao Senhor em relação a essa vida de santidade, que anseiam em viver essa vida de santidade com o Senhor, que quisessem consagrar os seus namoros ao Senhor, que quisessem colocar diante de Deus os seus sonhos, os seus planos, viessem aqui na frente para a gente orar junto. Né? Às vezes a gente fica, Senhor, o que eu faço? A faculdade, o trabalho, o namoro, tantas coisas, e a gente precisa estar orando por isso. Então eu queria que os jovens viessem aqui para a gente estar orando por vocês também. Elas querem saber se elas vêm cantar. Vem cantar. Entrega o teu coração ao Senhor. Se liga com o Senhor nesse momento. A gente está tão acostumado a ir para congressos e outros cultos e a gente sente a presença de Deus. Mas sabe por quê? É o mesmo Deus que está lá, o que está aqui. É o seu coração que às vezes vai para lá, mas entregue. Você já vai pensando, o Senhor vai falar comigo aqui. Nossa, que bênção esse congresso. Mas o Senhor ele também quer falar com você aqui. Então se liga com o Senhor. Oh Deus amado, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante do teu altar, Senhor, para te pedir, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Deus, nós precisamos, Senhor, do teu amor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós carecemos, Senhor amado. Se o nosso coração está entregue totalmente em tuas mãos, Senhor. Nós carecemos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós e nos tome por inteiro, Senhor. Nós não queremos dar uma parte, Senhor. Nós queremos ser diferentes, ó Deus. Nós queremos ser, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração, Pai. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que desviamos, Senhor amado, do teu foco, Pai. Desviamos do alvo e erramos o alvo, Senhor. Seja o centro, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a decidir hoje, a dizer não ao pecado, Senhor. Aquelas mentiras que às vezes nos parecem pequenas, aquela murmuração, a desobediência, Senhor, aos pais, muitas das vezes, as brigas com os irmãos, relacionamentos impuros, tira do nosso meio, Pai, nós te clamamos, Pai. Vem nos limpar, Senhor. Vem, Senhor amado, colocar em nós o desejo de te adorar, Pai. Não há razão de estarmos
estamos aqui na tua casa, Senhor, por obrigação, para ver o colega, porque no momento de dificuldade não vai haver nada de diferente em nossas vidas, além do desespero, Senhor, igual ao do mundo. Mas nós queremos ser diferentes, Senhor, em todo o tempo. E para isso nosso coração tem que estar por completo em tuas mãos, Senhor. Oh Deus, coloca no coração e na mente de cada um agora, Senhor, aquilo que precisa ser tratado, que precisa ser mudado, que eles possam confessar os seus pecados, Senhor. Muitas das vezes pecados não confessados também nos impedem, Senhor, de viver o teu milagre. Que eles possam pedir perdão, Senhor amado, por um relacionamento impuro, que eles possam pedir perdão, Senhor, por atitudes que te desagradaram, que eles possam pedir perdão, Senhor amado, por coisas que o Senhor possa estar trazendo à mente deles nesse momento, que ainda não foram confessadas a Ti. Mas que, Senhor, eles possam ser segundo o Teu coração, Pai. Essa força que vem de Ti, Senhor, que seja para blindá-los, Senhor, das setas do inimigo, da tentação, Senhor amado. Oh Deus amado, que eles sejam diferentes em Ti, Pai. E que o sonho que o Senhor teve para a vida de cada um deles, Senhor, um sonho lindo, Pai, porque o Senhor nos ama, venha se realizar. Oh Deus, que eles não venham impedir, Senhor, o realizar do Teu sonho perfeito na vida deles, ó Pai. Oh Deus amado, tira todo bloqueio. Se eles têm dificuldade de Te amar, Senhor, porque não tem amor dentro de casa, Senhor, vem desmascarar, Senhor, desconstruir essa mentira, Pai. Preencha-os com o Teu amor, Senhor, de modo que nada venha, Senhor, atingi-los, entristecê-los, te afastá-los do Teu caminho. Porque, Senhor, o Teu amor nos preenche, é maravilhoso, Pai. Não há nada que nos afaste de Ti. A Tua presença, ela é muito boa. Não há droga, não há embriaguez, não há nada, Senhor, nada que seja maior do que a gratidão, o prazer de quando a gente sente a Tua presença em nossas vidas. E se alguns jovens aqui ainda não sentiram isso, Senhor, que eles possam sentir nessa noite, que eles possam sentir durante a semana, que eles venham, Senhor amado, decidir amar a Ti sobre todas as coisas. E eles vão ver a glória de Deus, Senhor, na vida deles profissional, na escola, no trabalho, no curso, em tudo que eles colocarem a mão deles, abençoado será quando o coração deles estiver em Ti, Pai. Oh Deus amado, é o que nós te pedimos, Senhor. Fortalece, Senhor, essa fé de cada um aqui nessa igreja hoje, não só dos jovens, Senhor, de cada um de nós, que a nossa fé venha estar firmada em Ti e nada venha nos abalar, Senhor, nada, porque nós confiamos num Deus que pode todas as coisas. Nossa confiança não está na política, não está no país, mas ela está em Deus, que é um Deus perfeito, que pode todas as coisas, que preparou para nós um lugar no céu, que nos aguarda com uma morada celestial, e é para lá que nós queremos ir, Senhor. Nós queremos morar contigo para sempre, ó Deus. Vem nos transformar, Senhor. Oh Deus, é o que eu te peço, Pai. Ouve o nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a
Ti, Jesus. Aplauda o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glórias a Deus.